Gênesis 13. Quem achou diz amém. Vamos lá então. Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe, com sua mulher e com tudo o que possuía. E Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já haviam armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinham construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era bom o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. Então Abrão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Amém? Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado pela sua palavra, que nós possamos refletir sobre tudo aquilo que será compartilhado nessa noite e que nós possamos nos comprometer com a sua verdade. Em nome de Jesus, amém, aleluia. Vamos lá. O título da mensagem de hoje é Aprenda a Confiar em Deus. Você pode repetir isso comigo? Aprenda a confiar em Deus. Mais uma vez, aprenda a confiar em Deus. Última vez, aprenda a confiar em Deus. Amém? Existem momentos nas nossas vidas que vamos ter que confiar completamente no plano de Deus para nós. E aqui eu quero chamar a sua atenção para a palavra completamente. Essa palavra é muito importante. Porque dependendo das situações, e você pode me dizer se isso é verdade ou não, nós confiamos parcialmente. Nós confiamos 80%, 70%. Nós sempre temos a propensão, não sei se essa é a palavra correta, mas nós sempre estamos querendo ajudar Deus naquilo que não é serviço nosso. Naquilo que só Deus pode fazer, ou naquilo que tem a ver com o propósito divino. Então nós estamos assim. Às vezes nós cobramos Deus em relação a coisas que Ele prometeu e até agora não se cumpriu. E às vezes nós ficamos até indignados, Márcio, com o sistema, com
os ritos com a religiosidade. Às vezes nós descontamos os problemas da religiosidade em Deus. Enfim, fato é que nós entramos em uma nova estação. Eu não sei se vocês estão compreendendo isso que eu estou falando. No finalzinho do ano passado, no mês de dezembro, eu vinha falando sobre aquilo que essa nova estação que nós íamos entrar. 2025 é uma nova estação de Deus para nós. E esse ano nós teremos muitas surpresas, muitas coisas vão acontecer a níveis mundiais, muitos cumprimentos, inclusive bíblicos, profecias que estão aí para se cumprir. Nós estamos vivendo nesses tempos que nós entramos um conglomerado de situações, de circunstâncias que nós não víamos num curto período de tempo de uma forma tão ferrenha. Pastor, não estou entendendo o que você está falando. Eu estou querendo dizer, por exemplo, antigamente, quando a gente era mais novo, a gente ouvia falar de terremoto, um terremoto aqui, o outro terremoto daqui 10 anos, né? Nossa, olha, um terremoto. A gente ouvia falar de enchente, olha, uma enchente aqui, outra enchente daqui 1 ano, né? Uma catástrofe. Então era sempre em um período longo. Agora não, agora em 1 semana a gente vê tantas coisas, e isso não é apenas, exclusivamente pelo advento da internet. É porque eu acredito que o mundo está vivendo essas dores de parto, como Jesus bem disse. Estamos nos preparando para a volta de Cristo. E o mundo está se movimentando em relação a isso. Nós entramos em 2025 e 2025 é um novo tempo para nós. Quantos creem nisso? Amém? 2025 é um novo tempo para nós, é um novo tempo para mim, é um novo tempo para você, é um tempo de desafios, é um tempo de novidades da parte de Deus, é um tempo de céus abertos sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, é um tempo que nós nunca desfrutamos antes. E eu falo isso porque creio. E se você crê, se prepare para aquilo que você e eu vamos viver. Amém? Fato é que podemos viver 2024 em 2025. E isso é o que mais me preocupa. Porque é o modo como nós vamos nos relacionar com aquilo que está acontecendo ao nosso redor que vai determinar, a Luana falou sobre isso aqui na introdução do culto, que vai determinar o que nós viveremos. Então, enfim, existem momentos nas nossas vidas que vamos ter que confiar completamente no plano de Deus para as nossas vidas. E eu acredito que esse momento chegou. Eu sinto no meu espírito que essa nova estação que entramos, confiar em Deus será fundamental para o nosso sucesso. Presta atenção aqui. Essa nova estação que nós entramos, confiar em Deus será fundamental para o nosso sucesso. Eu não sei se vocês têm visto, mas já está se falando de uma outra pandemia. A China está em alerta, Estados Unidos está em alerta. E eu disse, na época da pandemia, que esse negócio de pandemia veio para ficar. Então, confiar em Deus mais do que nunca será essencial para essa nova estação. Eu não estou falando apenas de pandemias, de pestes e coisas nesse sentido. Estou falando do seu próprio plano, do seu próprio projeto pessoal, daquilo que você almeja conquistar, daquilo que você quer para você, o seu autodesenvolvimento, o seu crescimento, o seu amadurecimento, aquilo que você espera em Deus. Enfim, tudo isso vai exigir de mim e de você confiança. E por isso nós precisamos aprender a confiar em Deus. A vida cristã sempre vai nos propor esse desafio de confiar em Deus. De forma religiosa, confiar em Deus tornou-se um clichê em nossa boca.
Se perguntarmos para 100 cristãos se eles confiam em Deus, provavelmente 99 vai dizer que sim. Se eu perguntasse aqui na igreja agora, você confia em Deus? Provavelmente você vai dizer que sim. Mas confiar em Deus não é palavras de afirmação. Não são palavras de afirmação. Sim, pastor, eu confio. Isso tanto faz, tanto fez. Para mim e para Deus. Confiar em Deus é uma atitude em relação às promessas dele, ao plano dele, à vontade dele. Eu não sei se vocês já viram aquele vídeo, mas quando eu penso em confiar em Deus, eu lembro desse vídeo. Tem um vídeo que eles estão fazendo um experimento científico e eles colocam umas crianças em 3, 4 anos, 5 anos, e eles colocam na frente delas doces, seja chocolate, seja marshmallow, e a orientação do adulto é: olha só, se você não comer esses marshmallows, esses chocolates, essas 2 barras de chocolates, quando eu voltar, eu vou dar bem mais para você, vou dar em dobro, em triplo. Vocês já viram esse experimento ou não? E daí tem a câmera filmando a criança, o adulto sai e a criança fica ali se coçando assim, olha para lá, olha para cá, e ela olha para o doce, e de repente ela vai indo com a mãozinha, a criança é muito inocente, né? Vai indo com a mãozinha bem devagarzinho, pega um doce rapidinho, come, olha para lá, olha para cá, depois vai e pega outro. Então é isso, confiar em Deus. Quando eu penso em confiar em Deus, eu lembro desse vídeo. Porque Deus diz que haverá recompensas, mas a questão é: a gente aguenta esperar? A gente aguenta, já que esperar? A gente aguenta segurar as pontas? 2025 é sobre isso. Sobre recompensas, sobre bênçãos, sobre provisão. Mas a pergunta é: você aguenta esperar? Não vai colocar tudo a perder, meu irmão e minha irmã? Amém? Então, confiar em Deus não é clichê, não é jargão, não é falar eu confio. E por que não entendemos o que é confiar? Porque vivemos tentando levar a vida do nosso jeito. Então eu vou comer apenas um marshmallow e ninguém vai ver, ninguém vai saber e está tudo bem. E depois eu ainda posso dizer: eu confiei. Não é possível que esse cara contou a quantidade de marshmallows que há nesse saco. Quem está entendendo do que eu estou falando? Então nós planejamos, arquitetamos, compramos, vendemos, construímos, abrimos e fechamos, como se nós fôssemos donos da nossa própria vida. Eu amei o texto de Romanos que a Luana leu. Eu estava procurando esse texto há tanto tempo. É uma palavra que eu vou trazer para a liderança. Eu vou comentar um pouco sobre isso aqui. Eu não sei se vocês prestaram atenção no texto, mas o texto que a Luana diz que nós somos escravos de Deus. Eu estava procurando esse texto e agora eu encontrei. Então qual é o problema? O problema é que nós dizemos que confiamos, mas não abrimos mão. O problema é que nós dizemos que confiamos, mas vivemos pelos nossos planos. Não perguntamos a Deus qual é o plano dele para o nosso 2025. Então qual é o problema? O problema é que nós estamos vivendo como se nós fôssemos donos das nossas próprias vidas, da nossa própria vida. E deixa eu te falar, você não é dono da sua vida. Essa frase, eu sou dono da minha própria vida, eu sou dono da minha própria vida, é a frase preferida do velho homem. Quando uma pessoa diz, ninguém manda em mim, eu sou dono da minha própria vida, ali nós estamos vendo um milagre. Qual é o milagre? O velho homem ressuscitou. Uma ressurreição. Porque o casado sabe muito bem do que eu estou falando. Ele não é dono da própria vida. Sim ou não? Sim ou não, gente? E eu não estou falando nem por questões assim de brincadeiras. A Bíblia fala que o corpo da mulher é do homem, o corpo do homem é da mulher. Então não é dono mesmo, literalmente. Então nós não somos dono
Quem tem filho sabe disso. A gente não vive mais para nós. Agora, quando se trata de Deus, cada um quer viver do jeito que quer. Cada um quer servir do jeito que quer. Não, é o meu jeito. É a minha maneira. Eu penso assim. É a frase que eu mais ouço como pastor. Não, mas eu penso assim. Eu não quero saber como você pensa e eu não quero que você também esteja interessado como eu penso. Eu quero que a gente olhe para a Bíblia e reflita o que a Bíblia diz. Porque você pode estar errado e eu posso estar mais errado ainda. Mas a Bíblia é 2000 anos, né, irmãos? Sem errar, né? Faz sentido ou não? Em 2025, pessoas que são donas da sua própria vida não viverão o extraordinário. A verdadeira liberdade está em ser escravo de Cristo. Olha o que eu tinha anotado aqui, Luana. E ela começa o culto falando que nós somos escravos. E eu estou aqui para te dizer que o Espírito Santo hoje, lá no meu quarto, no ar-condicionado, me falou que a verdadeira liberdade está em nós sermos escravos de Cristo. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 22 diz assim: pois aquele que foi chamado pelo Senhor, alguém foi chamado aqui? Sendo escravo, é pessoa livre e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, uma vez chamado, é escravo de Cristo. Paulo utiliza a situação social dos seus leitores, incluindo escravos livres, para transmitir uma verdade espiritual mais ampla. Aqueles que eram livres, aqueles que eram senhores no sentido social, ao serem chamados por Cristo, tornam-se escravos. Essa escravidão não é algo negativo, ela reflete uma entrega total a Deus, em que a pessoa vive para fazer a vontade do Senhor. Isso demonstra que ninguém, nem mesmo os livres, é independente de Deus. Todos pertencem a Ele e devem se submeter-se à sua autoridade. Nessa nova estação, os escravos de Cristo se assentarão em tronos. Quantos recebem essa palavra? A Bíblia diz: profetiza, filho do homem, e eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu profetizo que haverá remanejamento. Remanejamento. Pessoas irão perder lugares importantes para você ocupar. Pastor, mas isso é bíblico? Como não? Como não? A Bíblia diz que Deus tira do ímpio para dar para o justo. Amém? Quantos creem nisso? 2025 vai ser um ano de remanejamento. Haverá cadeiras te esperando para você sentar, porque o seu posicionamento levará a esse lugar de honra e de destaque. É como o salmista diz: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Receba essa palavra. É como o salmista diz: prepara-me uma mesa perante os meus inimigos. Unge minha cabeça e o meu cálice transborda. Eu profetizo isso. Eu profetizo a Bíblia para você em 2025. Os escravos se assentarão em tronos. Quantos creem nessa palavra? Então aplauda o Senhor. Então, nessa nova estação, os escravos de Cristo se assentarão em tronos. A vida nos permite viver vários cenários. Eu acredito que alguns estão entrando em um cenário onde a noite vai embora e com ela o choro, e a manhã surgindo traz com ela a alegria. Eu acredito nessa mudança de estação. 2024 para 2025 não é uma mudança de ano, é uma mudança de estação. O mundo espiritual está se movendo. O choro que antecede a alegria está se acabando com a noite. Quantos creem nisso? Abraão, ou Abrão até então, estava vivendo essa mudança de cenário. É interessante que antes da alegria e da manhã tem um período de choro e escuridão.
Abrão passou por isso. Teu irmão havia morrido. Luto na casa. É interessante como o diabo sabe exatamente o momento em que Deus vai gerar algo novo. E por isso ele faz de tudo para nos tirar desse lugar, desse foco. Eu tenho uma pregação no meu coração que um dia eu vou compartilhar para vocês, que é a grande tentação. Vocês já repararam que para grandes coisas existe uma grande tentação? E quando você amadurece, você entende que essa grande tentação está apontando para algo grande da parte de Deus. Se eu vencer isso, anjos me servirão. Não foi isso que aconteceu? Os 40 dias de Jesus? E anjos vieram e o serviram. Meu Deus, eu fico todo arrepiado. Então, esse cenário de choro, de escuridão, era o cenário de Abrão. E de repente Deus entra na história com uma proposta, com um plano, com um projeto. Porque Deus sempre tem uma boa ideia para te tirar deste lugar de luto, de tristeza, de dor, de escuridão, de incerteza e de medo. Você precisa ficar atento ao projeto de Deus. Quem está me entendendo? Em Gênesis 12, Deus dá uma ordem e uma promessa a Abrão. Repete comigo, uma ordem e uma promessa. Uma ordem e uma promessa. Uma ordem e uma promessa. Essas duas caminham junto. Uma ordem e uma promessa. Gênesis 12, 1, 2. Então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. O que nós encontramos aqui? Uma ordem. Qual é a ordem de Deus para a sua vida? Versículo 2. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. O que nós encontramos aqui? Uma promessa. A promessa só acontece quando cumprimos a ordem. 2025 será um ano de promessas. De cumprimento de promessas. 2025 será um ano de ordens, de obediência. Amém? A promessa está diretamente ligada à ordem. E a ordem é o chamado. Quando Deus chama Abraão, Deus dá uma ordem. O chamado é uma ordem. Quantos aqui foram chamados por Deus? Quando te ungiram, Giovanni, o que foi feito? Foi feita uma Uma ordem foi dada. Quem está me entendendo? Toda pessoa que tem um chamado tem uma ordem. Quer saber se você está cumprindo o chamado? Veja se você está cumprindo a ordem. Mude seu comportamento e te abençoarei. Foi o que Deus disse a Abrão. Faça isso, que eu faço aquilo. Renuncie e negue-se a si mesmo, que eu mudo você de patamar. Me obedeça, que eu te glorifico. Romanos 8,30 diz assim: os que o escolheu também os ordenou. Os que o ordenou também os justificou. E aos que justificou também o glorificou. Olha a escala. Deus escolhe, Deus dá uma ordem, Deus justifica, e depois que Deus te torna justo, Deus te glorifica.
Presta atenção. Deus escolhe, quantos aqui foram escolhidos por Deus? Deus chama, chamado, ordem. Deus dá uma ordem. Quantos têm clareza da ordem de Deus para suas vidas? Depois que Deus dá ordem, Deus justifica. E depois que Deus justifica, Deus glorifica. Não é que Deus vai se humilhar aos nossos pés, mas Ele vai compartilhar conosco a sua glória. Eu vou repetir. Presta atenção nisso aqui. Não é que Deus vai se humilhar. Quando o texto diz que Deus nos glorifica, não é que Deus vai se humilhar aos nossos pés, mas Ele vai compartilhar conosco a sua glória. Deixa eu tentar traduzir isso. Quando Deus te coloca em uma cadeira de destaque, Ele está compartilhando com você a glória dele. Quando Deus te promove, quando os inimigos reconhecem Deus na sua vida, quando você é honrado pelo seu posicionamento, Deus está compartilhando com você a glória dele. Quantos estão entendendo? 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 14 diz assim: Ele nos chamou para isso por meio do nosso evangelho, a fim de que se tornem participantes da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. João 17, 22, Jesus disse: deles a glória. Jesus está dizendo a Deus: Senhor, eu dei-lhes a glória. Está dizendo em relação aos discípulos: eu dei-lhes a glória que me destes, para que eles sejam um como nós somos um. Isso está falando de um período de exaltação. Isso está falando de uma estação de honra. Sabe, o evangelho não é sobre honra. O evangelho é sobre humilhação. É sobre servir. É sobre se na sua liberdade você se escraviza. Na minha liberdade eu me torno escravo de Cristo. E quando isso acontece, Jesus disse: os humilhados serão menor. Maior é aquele que serve a todos. E é isso, 2025 é isso, amados. Quanto mais você servir, quanto mais você se escravizar por amor a Cristo, mais as portas vão se abrir, mais as coisas vão acontecer, mais respostas você terá, mais oportunidades aparecerão, porque Deus honra aquele que se humilha diante dele. Rejeitai-vos a Deus. Opa, misericórdia. Resisti ao diabo e ele fugirá de nós. E humilhai-vos debaixo da perante mão de Deus, da poderosa mão de Deus, e ele vos exaltará. Exaltará. Quem está vivendo uma estação de humilhação? Quem viveu 2024 numa estação de humilhação? Eu vivi, amados, uma estação de humilhação. Pessoas falando mal e o meu posicionamento foi: não vamos falar mal. Não vamos entrar nisso. Vamos confiar em Deus. Vendo injustiças dentro do sistema, dentro da bolha religiosa, e o meu posicionamento foi, junto com a pastora: não vamos nos render a esse tipo, não vamos ser elis, não vamos nos render, não vamos nos vender, não vamos trocar aquilo que Deus tem para nós, não vamos atrasar o nosso culto, não vamos abrir o nosso púlpito para coach, vamos seguir fiel, mesmo que isso custe as nossas vidas. Está difícil para você? Está sendo humilhante para você? Não confunda viver uma vida de humilhação, ser humilhante para você, com se humilhar diante de Deus. Às vezes a pessoa está vivendo uma vida miserável, humilhante, porque é orgulhosa e não pede ajuda. E às vezes, e não haverá recompensas nenhuma por isso. O que eu estou pregando aqui é quando nós nos escravizamos por amor a Ele. Amém ou não amém? Quando um homem e uma mulher de Deus cumpre a ordem de Deus,
este experimenta a sua glória. Embora Abraão tivesse uma promessa sobre a sua vida, Deus não falou mais com ele enquanto ele não cumpriu a ordem. Presta atenção nisso aqui. Amados, eu preciso só de mais 10 minutinhos para encerrar essa palavra. Eu preciso entregar isso para vocês. É o primeiro culto do ano, tenha um pouquinho de paciência. Nós não somos de extrapolar o horário, mas eu preciso entregar isso para vocês. Pode ser? Ou melhor, vou fazer o seguinte. Quem quiser ir embora está liberado. Quem quiser ficar, eu vou continuar. Vamos lá. Embora Abraão tivesse uma promessa sobre a sua vida, Abraão tinha uma promessa sobre a sua vida. Embora ele tivesse uma promessa sobre a sua vida, Deus não falou mais com ele enquanto ele não cumpriu a ordem. Lembra? Promessa e ordem. Abraão acreditava que estava confiando em Deus, obedecendo 90%. Mas obedecer 90% não é confiar em Deus. Gênesis 12:4 diz assim: então Abraão partiu como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Parou. Como lhe ordenara o Senhor não ordenou isso. O Senhor ordenou: sai da sua terra e do meio dos seus parentes. Sim ou não? Mas Abraão levou Ló. Aliás, a Bíblia diz que Ló foi com ele. Abraão partiu e Ló foi com ele. O primeiro erro de Abraão foi não falar não. E nós pecamos muito nisso, quando não falamos não. O pecado original é sobre isso. A serpente disse: não é bem isso que Deus disse. A Eva só tinha que dizer: não quero saber o que eu tenho para falar. Fala com a minha mão. Mas a gente quer: deixa eu ouvir o seu lado. Então, Abraão errou e não falar não para Ló. Eu imagino por que Abraão não falou não para Ló. Ora, Ló acabara de perder o pai, órfão. Tinha o tio como um pai dele. Ele se sentiu na obrigação de cuidar do sobrinho. Abraão estava envolvido emocionalmente com Ló. E quando Deus pede para Abraão deixar a família, Deus está pedindo para Abraão deixar Ló. Mas Abraão não consegue deixar Ló porque Abraão vê o afilhado como um filho. E esse é o problema. Porque se Deus prometeu o filho, a gente precisa abandonar o afilhado. Sim ou não? Eu quero que você reflita muito sobre isso, porque tem tudo a ver com essa nova estação. Abraão não teve inteligência emocional para cumprir uma ordem, e isso travou a promessa de Deus na sua vida. Tem algumas pessoas que a gente não consegue, e eu vou trazer essa palavra também, que é outra que tem queimado no meu coração, que não tem o coração ensinável, que a gente não tem liberdade de corrigir, porque se corrigir, espana. É a Márcia, ela levantou a mão. Tá indo embora, né? Tá bom, tem que trabalhar, né, Márcia? Pior não, melhor. Pai do Senhor para todos. Quem está entendendo essa palavra? Às vezes algumas coisas de Deus não chegam até você porque você está magoado, está machucado, não tem um coração ensinável, não aguenta ouvir um não aguenta ser corrigido, não aguenta ser humilhado. Pastor, como assim ser humilhado? Cristo foi cuspido, Cristo foi zombado, Cristo foi, se ele abrisse a boca, ele colocaria tudo a perder. E diz a Bíblia, como um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. Aguentar ser humilhado faz parte do processo. Tem gente que Deus tem uma promoção gigante no trabalho, mas porque não aguentou ser humilhado do gerente, que já ia sair no próximo mês, perdeu a bênção. Não sou obrigado a ficar aqui ouvindo esse cara falando essa bobeira. Sou dono da minha vida. Amém ou não amém? Deus parou de falar com Abraão
enquanto ele não resolveu essa questão. Resolva as suas demandas emocionais. Eu disse em dezembro que se você não está bem, nada vai estar bem. Abraão tinha um apego, um afeto, e Deus queria desvincular, porque o que Deus tinha para fazer era muito maior. Ah, mas é meu sobrinho. Ah, mas é meu pai. Ah, mas é minha mãe. Ah, mas é meu irmão. Ah, mas é minha irmã. Mas é minha avó. Mas é meu avô. Mas é meu tio. Mas é minha tia. Se Deus pedir, amados, é porque Ele tem algo melhor para oferecer. Amém ou não amém? Tudo o que Deus pediu para Abraão era para confiar. Mas esse Abrão não nasceu pai da fé. Esse Abrão que Deus chamou não nasceu pai da fé. Ele foi se tornando ao longo do caminho. Ele foi construindo essa pessoa. O problema sobre tudo isso, e eu não vou terminar tudo o sermão, já vou encerrar. Qual é o problema? O problema é quando tudo está bem. Porque, olha só, esse é o problema dessa história de Abraão. E aqui está o erro. Ele está numa nova estação, Deus o chamou, Deus prometeu, teve uma ordenança, ele cumpriu 90%, 90% é zero. Mas está tudo bem, Jaque. Deus parou de falar. Deus não falou mais com Abrão porque ele não cumpriu a primeira ordem. Sai do meio dos seus parentes. Mas está tudo bem. As coisas melhoraram. A Bíblia diz que Abraão e Ló enriqueceram juntos. Então o que é ouvir a voz de Deus se está tudo bem? Eu fiquei mais rico, fiquei mais próspero. A Bíblia diz que a terra não comportava as riquezas de Abraão e Ló. Presta atenção. Deus parou de falar, mas eles continuaram crescendo. Às vezes, a estratégia do diabo para calar a voz de Deus nas nossas vidas é nos dando aquilo que nós queremos. Esse era o meu trabalho, era o trabalho do meu sonho. Ah, essa é a mulher da minha vida. Isso, é aquilo, é aquilo. Presta atenção. Se você parou de ouvir a voz, algo está errado. Amém ou não amém? Nada está bem se você tem tudo, mas não escuta a voz de Deus. Nada está bem se você tem tudo, mas não cumpre a ordenança do chamado. Nesta nova estação, não permita que as bênçãos te impeçam de ouvir a voz de Deus. Eu estou aqui para te falar, haverá bênçãos, mas não deixem as bênçãos ofuscar o brilho da voz de Deus. Deus está procurando homens e mulheres íntegros, que não sacrificam o filho pelo afilhado. Deus falou, Abraão, é de você que vai sair o filho. Mas como ele tinha consigo o afilhado e estava tudo bem, ele ignorou a promessa de Deus. Esta estação que nós estamos entrando é sobre frutificar em meio a tantas bênçãos. O desafio de Deus para a sua vida, se coloque de pé. O desafio de Deus para a sua vida é frutificar em meio a tantas bênçãos. Porque haverá prosperidade, o salário vai aumentar, e você vai ser tentado a ir para o shopping em vez de vir para o culto. Haverá bênçãos, a saúde será restaurada, relacionamentos serão restaurados, e você vai ser tentado a ficar no churrasco, a servir na igreja. Esse é o dilema do pai da fé. Tudo estava bem. Ele abriu mão da promessa, porque o afiliado estava lá. Mas o afiliado sempre vai ser um afiliado. E a palavra de Deus para essa nova estação é: gere fruto em meio às bênçãos. Eu vou repetir. A palavra de Deus para essa estação é: gere fruto em meio às bênçãos. Eu vou repetir para você entender. Porque
Crente, presta atenção aqui. Não espere o caos chegar na sua vida para você começar a frutificar. Gere fruto em meio às bênçãos. Amém? Sabe o que aconteceu? Abraão caiu em si. E ele falou assim: Ló, não dá mais para a gente viver junto. Tem duas direções. Se você for para a esquerda, eu vou ir para a direita. Se você for para a direita, eu vou ir para a esquerda. Você às vezes vai ser desafiado a ter esse posicionamento com algumas pessoas do seu convívio. Se você for para cá, eu vou para lá. É interessante que Abraão fala assim, para o nosso próprio bem. Não é porque eu não te amo, não é porque eu te odeio, é porque vai dar ruim se a gente ficar junto. Os nossos servos estão brigando já. Daqui a pouco a gente vai estar brigando. E daí diz a Bíblia que Ló levantou a cabeça e olhou, nossa, que lindo, pá, Sodoma e Gomorra. E ele contemplou aquilo. E Abraão foi para um lugar que não era fértil. Entenda isso. Essa estação é sobre confiar em Deus, Ramiro. E olha só como Deus trabalhou na vida de Abraão. Abraão deu direito de escolha. Você pode escolher para onde você quer ir. Ló escolheu o melhor lugar e deixou o pior lugar para Abraão. Abraão foi para o pior lugar, mas foi confiando em Deus, cumprindo uma ordem. Anos depois, quando Moisés e Josué mandam os espias, e Josué vai, eles voltam com uma palavra. Nesse momento, Abraão vai para Canaã. Anos depois, os espias vêm com uma palavra. 2 espias vêm com uma palavra, Josué e Caleb. Lá é uma terra que mana leite e mel. É uma terra próspera. É uma terra, meu Deus do céu, vamos conquistar. O lugar onde Abraão foi, por ele ter confiado em Deus, tornou-se a casa do povo dele. Não apenas a casa do povo dele, mas houve tantas bênçãos, que é como se fosse a Itu brasileira. Os cachos de uvas eram gigantes. Era uma terra de gigantes. Numa terra de gigante, a uva não é pequena, o melão não é pequeno, o abacaxi não é pequena, é tudo grande, é tudo próspero. Presta atenção nisso aqui, estou encerrando. Quando nós decidimos confiar em Deus, não importa o lugar que Deus está apontando, Ele irá à nossa frente e nos fará prosperar. Amém? 2025 é sobre isso, sobre aprender a confiar em Deus. Estende suas mãos para cá.